Olá, turmas, tudo bem? Então, né, eu tinha feito a gravação no PowerPoint, só que conversando com os representantes e fazendo alguns testes, a gravação ficou muito baixa. Então, para mim ter certeza que todos vão conseguir ter acesso, para que também ninguém tenha desculpa de dizer que não conseguiu ouvir, eu fiz a gravação novamente, pontuando alguns aspectos, né, os aspectos mais importantes. Espero que vocês prestem bastante atenção e espero também que vocês consigam aproveitar um pouco mais essa etapa, né, porque a gente está num período de adaptações, tanto para vocês como para a gente, como professor. A gente está tentando fazer o nosso melhor, nem sempre a gente acerta, né? Então, agora é um momento de muitas trocas também, principalmente em questões ligadas a tecnologias, né? Então, a gente vai se ajudar bastante. Eu venho tendo auxílio, né, de vários representantes. A Martina, né, querida, vem me ajudando bastante nesses aspectos, sempre para tentar melhorar. Então, espero que seja proveitoso e que vocês consigam compreender um pouquinho melhor. Então, vamos às atividades. Muito bem, então. O que eu vou explicar para vocês é que eu já tinha mandado, né? Apenas fazendo alguns aspectos, algumas pontuações. Então, esse nosso próximo assunto chama-se a estrutura etária da população mundial. Então, a gente vai fazer uma análise de como a estrutura populacional vem se desenvolvendo, as mudanças que vêm acontecendo nos últimos anos e de como isso está repercutindo nas nossas vidas, né? Porque, como eu falei para vocês na primeira das nossas aulas, a geografia ela está presente em tudo, em todos os aspectos da nossa vida, indiferente das funções que a gente tem, né? Então, indiferente disso tudo, a geografia vai estar presente. Então, esse nosso próximo assunto, né, dessa segunda etapa das aulas, que agora são chamadas de aulas remotas, né? Então, é a estrutura etária da população. Então, aqui, gente, um dos aspectos que estão diretamente relacionados ao assunto são as pirâmides etárias. Eu tenho certeza que vocês já viram essas pirâmides, já deve ter chamado a atenção de alguns de vocês de alguma maneira. Mas a gente precisa conhecer um pouquinho mais quais são as suas características. E sempre lembrando, né, que esse gráfico, ele é utilizado, ele é relacionado com a parte da classificação, que tudo está relacionado à questão das idades. Vocês vão observar que na parte de baixo, né, é a população mais jovem e na parte de cima é a população mais velha, com aspecto de idade um pouco maior. Vocês vão ter que prestar sempre bastante atenção, né? Quais que são os lados que caracterizam os homens e quais que são os lados que caracterizam as mulheres, certo? Do lado direito do eixo, sempre do lado direito, nós vamos ter a representação das mulheres. E sempre do lado esquerdo, a representação dos homens. E sempre lembrem que quanto maior é a pirâmide, certo? Maior vai ser a diferença da estrutura da idade da população. Então, lembrem que mais baixo são os jovens, certo? Ou seja, as crianças. Na parte intermediária, nós temos os adultos. E no alto, nós temos os idosos. Então, esses são alguns dos pontos que vocês sempre vão ter que saber. Isso vocês vão ter que memorizar, porque a gente vai trabalhar com isso durante algumas aulas. Então, aqui a gente tem os tipos de pirâmide. Então, o que seriam as pirâmides? Quais são as características das pirâmides, como eu já tinha comentado anteriormente? Nós temos as pirâmides jovens, né, que se possuem uma base um pouco mais larga devido aos altos índices de natalidade, ou seja, o crescimento vegetativo é muito grande. Prof, o que é crescimento vegetativo? É o crescimento da vegetação? Não, né, gente? Crescimento vegetativo é a média de filhos por casal. Nós temos a maior parte dos países subdesenvolvidos, que se localizam abaixo da linha do Equador, que é a maior parte, né? Temos algumas exceções, são países onde as pirâmides são consideradas pirâmides jovens, né? Porque a média de filhos por casal ela ainda é bastante elevada.
Nós temos a pirâmide adulta, né, que possui uma base larga também, mas porém com uma média, né, com a taxa de natalidade um pouco menor. Nós temos países como o Brasil, que tem uma extensão territorial muito grande e é onde as diferenças etárias são enormes. Porque se a gente comparar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com Ceará, São Paulo, Amazonas, a média de filhos por casal nessas regiões são maiores, certo? Mas se nós usarmos o exemplo da região sul, nós somos considerados uma pirâmide adulta. Por quê? Porque as pessoas com mais de 30 anos são as que se destacam, ou seja, é a maior parte da população. Temos também a pirâmide rejuvenescida, que apresenta um relativo aumento do número de jovens em relação às pirâmides anteriores, né? Então, isso vem acontecendo graças ao aumento da taxa de fecundidade, ou seja, a média de filhos por casal vem aumentando. Isso vem acontecendo em muitos países desenvolvidos, principalmente os que se localizam na Europa, graças a programas, né? Porque na Europa, isso eu vou falar nos próximos slides e nas próximas aulas, o que vem acontecendo? Devido a todos os recursos, devido ao desenvolvimento, devido à prática da globalização, o que vem acontecendo com muitos casais? Eles se focam primeiro na carreira e acabam tendo menos filhos. Isso tem um ponto positivo e um ponto negativo ao mesmo tempo, né? Um ponto positivo porque tu tem oportunidades, e um ponto negativo que literalmente a população vem envelhecendo, que é o caso, né, do próximo tipo de pirâmide, que é a pirâmide envelhecida, que é onde a população adulta e mais velha é o que predomina. Então, o número de idosos vem aumentando de forma significativa em comparação às outras pirâmides. Então, isso é bom e ruim, como eu já falei anteriormente. E um ponto que eu não falei, mas que é importante de ressaltar, isso tudo também está relacionado aos movimentos migratórios, né? Então, a migração que vem acontecendo, a facilidade ou a dificuldade de entrar em alguns países, que isso também é assunto para as próximas aulas. Em seguida, aqui a gente tem um ponto bem importante de ressaltar, que é a questão da distribuição global, né? Dentro de um contexto histórico, nem sempre o desenvolvimento populacional foi o mesmo nos países. Houve várias mudanças. Isso está relacionado ao processo de desenvolvimento humano, o processo da evolução do ser humano, que vocês viram em história o ano passado, e de como e onde essa população começou a se desenvolver. Um outro ponto que também está bastante relacionado ao desenvolvimento da população são as características, né? Então, em regiões onde o clima, o relevo, a vegetação acabam sendo mais atrativos, onde tem oportunidades maiores, é onde vai acontecer uma concentração maior. Um exemplo que nós temos aqui no Brasil é o caso de São Paulo, né? Então, é uma região portuária, foi por ali onde se começou a chegar todos os imigrantes que vieram principalmente de Portugal, da Espanha, de países europeus, e perceberam que o Brasil era uma região de muitos recursos e que poderia ser muito vantajoso essa viagem de se ficar aqui, de se promover o desenvolvimento. Tanto é que ainda hoje a cidade de São Paulo, ela ainda se destaca por ser onde os índices populacionais são bem maiores. Existem também, turmas, algumas nomenclaturas, né? Então, as regiões ocupadas pelos seres humanos, né, em maior proporção, como é o caso de São Paulo aqui no Brasil, nós temos o caso de Tóquio no Japão, Berlim na Alemanha, Nova York nos Estados Unidos, entre outros, são chamados de ecúmenas. E os vazios demográficos, que são comuns também em alguns países que estão em processo de desenvolvimento, como é o caso da China, o caso da Rússia. Então, na China, em algumas regiões, a média populacional é muito pequena. Em compensação, em outras regiões, certo? Na parte leste do território chinês, a concentração é maior. Isso tudo está relacionado à questão do tipo de relevo. E o mesmo acontece na Rússia, né? A parte europeia, por todas as opções que se tem ali, clima, relevo, economia, acaba sendo mais povoada do que o lado da Rússia, da Ásia, né?
Mas, por outro lado, existem algumas regiões da Terra onde as pessoas literalmente se acotovelam, né? Ou seja, a média populacional é muito grande, que eu já comentei com vocês anteriormente, formando então alguns formigueiros humanos. Muito presente, como eu já falei, em algumas cidades da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Europa, entre outros, né? Então, as mudanças que foram acontecendo nas pirâmides etárias. Então, aqui agora eu vou dar o exemplo nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Então, graças ao desenvolvimento de tecnologias, ao melhoramento na medicina, a preocupação com uma vida saudável, as pessoas estão vivendo mais e melhor. Pensem que na década de 60, a expectativa de vida em média era de 50 anos. E hoje em dia, a expectativa de vida é de 70 anos. Um exemplo disso é a própria AIDS, né, que nos anos 80 matou um número muito grande de pessoas, e hoje não existe uma cura, mas existem medicamentos que prolongam muito a vida das pessoas, né? Alguns ícones da música popular brasileira, no qual um deles eu era muito fã, né, que era o Cazuza, ele faleceu muito cedo. E hoje em dia, infelizmente, quem tem essa doença pode ter uma expectativa de vida muito maior. Então, isso tudo vem a calhar, né, vem a se aliar com a queda na taxa de natalidade, ou seja, as pessoas estão refletindo um pouco mais ao ter quantos filhos por casal, né? Então, isso tudo vem mudando. E o que acaba por acontecer? Algumas nações literalmente estão envelhecendo. Vou dar o exemplo da minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Eu tive muitos tios, certo? Tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai. E o que foi acontecendo já na geração dos meus pais? A média de filhos por casal foi diminuindo. E agora, na minha geração e na geração de vocês, é claro que a grande maioria opta por ter filhos. Mas primeiro nós temos a preocupação com alguns aspectos para que possa ser oportunizado uma qualidade de vida melhor para essas crianças. Um exemplo bem interessante é o caso do Japão, né, que passou por problemas gravíssimos em todo o seu contexto. Um exemplo um pouco mais recente foi ali na Segunda Guerra Mundial, né? Vou dar o exemplo deles terem vivido a Segunda Guerra, e além disso, no final, a gente vai ter os ataques a Hiroshima e Nagasaki. Depois disso, o que o governo passou a se preocupar também? Começou a se preocupar com a expectativa de vida e com a qualidade de vida das pessoas, né? Porque antes, ali na década de 40, em boa parte da década de 50, a expectativa de vida era muito pequena. Com o auxílio das nações desenvolvidas, em especial dos Estados Unidos, e também por políticas públicas, os efeitos, eles vêm a calhar, eles estão bem claros, principalmente na área da saúde, né? Ou seja, se existem preocupações com a qualidade de vida dessas pessoas. Isso vem tornando o Japão uma nação exemplo para outras, né? Ali, a média de expectativa de vida das pessoas é de mais de 80 anos. Se sabe quando um bebê nasce que provavelmente esse bebê vai ter uma vida longa e feliz, certo? Mas isso também acaba por gerar alguns aspectos negativos, né? Como eu já falei, que seria a questão do envelhecimento da população. Então, isso é um ponto bem importante. Então, ali, gente, onde está entre aspas, né? O rápido envelhecimento da população japonesa é um desafio para o sistema de saúde do Japão em termos de financiamento e qualidade para os seus cuidados. Aponta um dos especialistas que eu cito, né? Porque essa parte eu tirei de uma reportagem. Então, ali, o que acaba por acontecer? A expectativa de vida para 2060, ela chega a 40% da atual população. Então, ela vai passar por uma certa redução, né? De cerca de 127 milhões de japoneses, se a média de filhos por casal continuar pequena, vai baixar para 87 milhões. Tudo bem que lá o espaço físico é pequeno e muito bem estruturado, mas é uma mudança extremamente significativa. E fora que o Japão acaba por enfrentar outros problemas, que é a questão do tabagismo, do alcoolismo, do desemprego, porque para te poder se manter no mercado não é nada fácil. Então é uma tentativa de tentar se manter
dentro do mercado e continuar se destacando. Isso também é um grande desafio. Agora eu vou citar um pouco as mudanças nas pirâmides etárias nos países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, que são os países que se localizam abaixo da linha do Equador, eles vêm crescendo a cada momento. Um exemplo disso é como se manter perante essa pandemia que a gente está enfrentando agora, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que precisam trabalhar hoje para ter dinheiro para pagar o almoço de amanhã, né? Então não é à toa que as taxas de mortalidade elas vêm crescendo de forma significativa. Um outro ponto importante a se destacar é que as pessoas não morrem só disso. Existem outros problemas muito graves que nem sempre a mídia aponta. Claro que o coronavírus veio para piorar ainda mais a situação de algumas regiões, né? Isso é bem claro. Quem presta um pouco de atenção no que está acontecendo já começa a perceber isso também. Então, isso é bem importante de se destacar. Então, ali, vários problemas se acumulam, gerando um nível de dependência ainda maior, né? Então, dentro desse nível de dependência ainda maior, nas últimas décadas, vem se preocupando também com o bem-estar dessa população. Então, se teve alguns ganhos históricos, né? No caso aqui do Brasil, eu vou citar as leis que foram aprovadas por Vargas na década de 40, onde a população passou a ter alguns direitos. Esses direitos, né, estão relacionados ao seu trabalho, ao quanto tu trabalha, a média em que tu trabalha e fora que esse trabalho precisa estar registrado. Então, essa população, ela é conhecida como população economicamente ativa. Quem é que está dentro desse grupo? As pessoas que trabalham com carteira assinada, que conseguem ter um registro da sua produtividade, ou os que estão à procura. Nós temos também a população economicamente inativa, que são as pessoas que não têm uma função registrada, os idosos, as crianças, e temos aquelas pessoas que se aposentaram por algum motivo, tornando-se oficialmente pessoas inválidas, né? Então, que se aposentaram por invalidez, que sofreram algum acidente, que tem alguma doença degenerativa. Então, isso tudo está relacionado a uma população que é economicamente inativa. Nós temos também os trabalhadores que trabalham de forma informal, que não têm registro das suas atividades. Isso também acaba fazendo parte da nossa população. E de todas essas diferenças, forma-se, certo, uma pirâmide etária que tem consequências diretas também na nossa economia. Um ponto aqui que eu já falei em aula, isso vocês vão ter que memorizar dentro do contexto econômico, porque a população está diretamente relacionada com a economia, é o que faz parte do setor primário, secundário e terciário. Lembrem que dentro do setor primário envolve o extrativismo, tanto o vegetal, como o animal, como o mineral, e a base da nossa economia, que ainda hoje a gente depende muito, tanto da agricultura como da pecuária. O setor secundário, gente, corresponde à parte da indústria e da distribuição. Como é que essa indústria se desenvolve e como é que o produto produzido chega até nós. E, por último, nós temos o setor terciário, que são os serviços que são oferecidos a nós, tanto dentro de práticas comerciais como prestação de serviços. O que seria prestação de serviço? Um advogado, ele está prestando um serviço, então isso está relacionado ao setor terciário. A internet, que vocês têm acesso e estão podendo me escutar, isso também é o oferecimento de um serviço. Então, isso está relacionado à economia e está relacionado à geografia também. E aqui, gente, ainda voltando a pontuar a questão da demografia, porque tanto a demografia como a economia são pontos que a gente vai trabalhar bastante, certo? E o que é chamado de bônus demográfico? Vocês vão poder observar um pouquinho melhor nessa imagem que eu coloquei, né? Então, ele ocorre quando há proporcionalmente um maior número de pessoas em idade ativa aptas para trabalhar. O Brasil, né, que é um exemplo disso, hoje em dia ele possui cerca de 50 milhões de jovens. Isso tudo vai atingir o seu auge, segundo as nossas expectativas, no ano de 2020. Esse ano de 2020, devido à pandemia, pode ser que ocorram algumas mudanças. Mas o que isso quer dizer? Que o número de jovens
vai ser superior ao número de recém-nascidos. Por quê? Porque a média de filhos por casal vem diminuindo. Então, isso é o resultado da redução da taxa de fecundidade. Então, isso é chamado de bônus demográfico. Agora, então, eu vou explicar um pouquinho as atividades, né? Então, aqui vocês têm que elaborar um esquema resumo sobre a aula de hoje. Nada impede que vocês façam esse esquema resumo no computador e imprimam, isso é de cada um. Só que não pode só imprimir os meus slides, eu quero que vocês leiam slide por slide, elaborem palavras ou frases-chave para que vocês possam compreender esse assunto. Realmente, eu não sei quando a gente vai voltar, mas as avaliações vão acontecer de alguma maneira, então eu preciso que vocês compreendam aquilo que vem sendo explicado, tá? Isso tudo é para ter no caderno. O segundo ponto, gente, é um exercício, que daí vocês vão ter que ler e interpretar. O exercício 3, vocês vão fazer da seguinte maneira, usando o seu atlas geográfico, vocês vão escolher um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. Vou dar um exemplo, vocês podem escolher o Paraguai e a França. Como que era a pirâmide etária em 2010 ou em 2009, né? Porque isso depende dos dados que vocês forem utilizar. E como é que é a pirâmide etária desse mesmo país em 2019? O que mudou nesses 10 anos? Então, vocês vão fazer as pirâmides comparativas. E depois vocês vão explicar o porquê que mudou e o que mudou. E se houve alguma mudança. Vocês vão perceber que no Paraguai as mudanças foram específicas e na França elas foram diferentes, mas eu quero que vocês façam essa pesquisa, que vocês façam essa análise. Em seguida, aqui eu coloquei uma questão do Enem, sendo que essa questão do Enem ela é bem ampla. Vocês vão ter que interpretar essas 3 pirâmides aqui para responder os exercícios. Tanto o exercício 1, como o exercício 2, como o exercício 3. Tá? Então, isso tudo vocês vão fazendo a partir das orientações. Eu coloquei aqui, isso é bem importante de destacar para vocês seguirem essas orientações. Eu quero que vocês encaminhem as atividades para o representante e o representante encaminha para mim. Por que isso? Porque na primeira parte, quando eu pedi para me mandar e-mail, alguns mandaram perto da meia-noite, alguns acabou indo direto para o spam e eu não consegui ver direito. Eu tive que procurar depois nos itens que estavam excluídos. E me enviando as fotos, eu consigo ter um acompanhamento melhor de quem fez as atividades e eu estou fazendo pastinhas. Então, aqui, se vocês se organizarem, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu não sei se ficou bom, certo? Eu também assisti, eu achei que ficou dos vídeos que eu gravei, esse foi um dos melhorzinhos. Se ficar alguma dúvida, ou vocês peçam para o representante, que o representante me pede, ou vocês me chamam pelo direct, ou vocês vão me chamar pelo Messenger, tá? Então, o WhatsApp eu vou responder pelo representante só, senão é muita mensagem e acaba não funcionando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar por esses 2 meios. E lembrem que a atividade é para ser encaminhada para o representante. Nada impede que vocês façam logo. Tanto é que eu tenho gente que eu mandei ontem que já me encaminhou hoje. Então, quanto antes vocês fizerem, menos acumula. Então, eu espero que todos estejam bem. Um forte abraço, certo? E até a próxima. Provavelmente as nossas aulas vão acontecer dessa forma, certo? De agora em diante. Então, tudo de bom para vocês e agora, né, gente, até a próxima.